Fala, nobres, beleza? Hoje nós vamos responder algumas perguntas extremamente comuns que todas as pessoas que querem começar na área de programação fazem para nós. Primeiro, qual é o conhecimento inicial que eu preciso ter, um prévio, de informática para começar a programar? Segundo, eu preciso saber matemática para poder programar? Eu tenho que ter esse conhecimento, essa habilidade, gostar disso para aprender a programar, para entrar na área? Terceiro, tenho que saber inglês? Eu preciso saber alguma coisa de inglês previamente para poder entrar na área de programação? Quarto, qual é a idade que eu posso começar? Tem uma idade específica para entrar nessa área? Então, essas são perguntas bem básicas, assim, muito comuns, rotineiras no nosso dia a dia. Para quem quer aprender a programar, faz aí pra gente. Então eu vou responder todas elas. Primeiro, eu tenho que ter algum conhecimento prévio de programação ou de computação para poder aprender a programar? Não. Então, normalmente os cursos de programação sugerem que você saiba apenas iniciar o computador, operar o computador, fazer pesquisa na internet, criar uma pasta, ter uma afinidade com a máquina. Ou seja, normalmente um curso de programação não vai te ensinar a ligar o computador, não vai te ensinar operacional, o teclado do computador, o mouse do computador, os recursos da máquina, tá? Essas são características que você já deve ter afinidade com elas, tá? Com a parte operacional do computador. Não precisa ter conhecimento super avançado. Se você tiver mais conhecimento do que isso, melhor para você, mas não tem essa necessidade, tá? Não é um pré-requisito. Porque aquilo que você vai precisar entender, dar alguns comandinhos no terminal, né, instalar alguns programas, isso aí vai acontecer normalmente no processo de treinamento, tá bom? Segundo, eu preciso saber matemática para poder aprender a programar. Eu tenho que ter sido um bom aluno de matemática, eu tenho que gostar de matemática, eu tenho que ser da área de exatas. Obviamente que se você tem uma inclinação para exatas, isso vai ser mais favorável para você, vai ser mais fácil para você aprender, mas não é um pré-requisito, porque você pode aprender a gostar do raciocínio lógico, aprender a gostar do raciocínio de exatas durante um treinamento e quando você estiver aprendendo, tá? Não é um pré-requisito. E também não quer dizer que um curso de programação vai estar recheado de matemática. Não, na verdade, assim, academicamente falando, na academia, você vai fazer qualquer curso de graduação, ciência, computação, engenharia, você vai aprender matemática porque é a base da computação, tá? Então já é um cronograma específico. Para você aprender a programar, você pode iniciar a programação sem saber nada de matemática, e é claro que se for necessário você se aprofundar em alguns assuntos da computação, sim, vai fazer sentido. Ah, eu quero me aprofundar em ciência de dados. Opa, então ali você vai ter que estudar algumas coisas relacionadas à ciência de dados e matemática. Ah, eu quero ir para a área de inteligência artificial, quero aprender da teoria dos algoritmos de inteligência. Lá você vai ter que estudar matemática. Ah, eu quero ir para visão computacional, reconhecimento de imagem, etc. Ah, então lá você vai precisar se aprimorar naqueles assuntos ali específicos. Para você começar a aprender a programar, entender a lógica de programação, algoritmos ali, estruturas básicas iniciais, você não precisa ter isso como pré-requisito, tá joia? Preciso saber inglês para aprender a programar? Não, apesar de que tudo em programação é inglês. As linguagens de programação são linguagens humanas, feitas para humanos, né, escrever uma sequência de comandos, e essa linguagem humana a gente escreve em inglês, é padronizado. E esse código em inglês é traduzido para a linguagem da máquina, né, só a linguagem 0 e 1, tá? Só os bytes ali, e passa por um processo de compilação. Então, a linguagem de programação, todas elas que você for estudar, JavaScript, Java, C, C++, C Sharp, Python, qualquer outra linguagem, a maioria delas estão todas definidas em inglês. Mas você não precisa fazer um curso de inglês, uma preparação de inglês para aprender, porque são comandos específicos, são palavras-chave específicas que você pode aprender na hora que você está estudando programação. Palavra como if, então, C, né? Você sabe que é uma estrutura condicional. While, que é enquanto, uma estrutura de repetição. For, define também uma estrutura de repetição. E assim, essas palavrinhas básicas, você vai aprendendo e isso vai formando o seu inglês, um vocabulário específico de programador. É importante, se você souber inglês, é importante, mas não é um pré-requisito. Por quê? As documentações também estão todas escritas em inglês. A documentação original, sai a documentação, sai uma tecnologia nova, a documentação está em inglês. Se você tem um conhecimento de inglês, vai te ajudar. Mas hoje nós temos ferramentas, tradutores, temos uma série de recursos. Então a gente fala, não é um pré-requisito. É bom se você se aprimorar depois de aprender a programar, falar, agora eu vou investir no idioma, vou estudar isso aqui, porque isso vai agregar na minha profissão, aí sim faz todo sentido. Idade. Também não temos idade para isso, porque tem crianças que já aprendem a programar e tem senhores da terceira idade que aprendem a programar, senhores e senhoras. Então, assim, não existe essa limitação. Basta querer,
basta ter vontade. Qualquer pessoa de qualquer idade tem condições de aprender a desenvolver, tá bom? Então eu espero que essas perguntas tenham sido respondidas. Se você tinha dúvidas, deixe nos comentários. E se você tiver alguma pergunta, alguma outra questão que nós não falamos aqui, e a gente vai tentar interagir e te ajudar aí nesse seu objetivo, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima.